Olá, meu nome é Vinícius de Oliveira Damasceno, sou professor adjunto do Departamento de Educação Física da Universidade Federal de Pernambuco. A nossa videoaula de hoje vai tratar do tópico antropometria e composição corporal, mais precisamente dos pontos de referência para mensuração de circunferência e dobra cutânea. Este é um tópico da disciplina Medidas, Avaliação e Prescrição da Atividade Física. Antes de iniciarmos especificamente os pontos de referência, vamos tratar de alguns assuntos que são assuntos conceituais básicos para o entendimento da antropometria e da composição corporal. Em primeiro lugar, vamos tratar do conceito de composição corporal. Então, o que vem a ser a composição corporal? A composição corporal são os elementos que compõem o corpo de um ser humano, né? Temos vários modelos teóricos de divisão da composição corporal. Modelos que vamos assumir como premissa para essa videoaula é o modelo de dois compartimentos, ou dois componentes. O que o modelo de dois compartimentos prevê? Ele prevê que a massa corporal total do indivíduo é composta por uma massa de gordura, ou massa gorda, e a massa livre de gordura, ou massa corporal magra. Então, nós dividiríamos o corpo em duas porções, uma chamada de massa de gordura e a outra chamada de massa corporal magra ou massa livre de gordura. Essa massa corporal magra, ou também chamada de massa livre de gordura, são todos os componentes que não possuem gordura. Quais são? Seriam a massa visceral, a massa óssea e a massa muscular. Com relação aos métodos de composição corporal, nós temos o método direto, os métodos indiretos e os métodos duplamente indiretos. O método direto é o método de dissecação de cadáver. O método indireto ou métodos indiretos são os métodos considerados métodos padrão ouro. São os métodos que, em teoria, têm a melhor predição ou a maior validade para predição da gordura corporal. São eles a pesagem hidrostática, a pleximografia, também conhecida pelo nome comercial de body pod, e a densitometria óssea, também conhecida como DEXA. Os métodos duplamente indiretos, geralmente os métodos duplamente indiretos, eles se originaram dos métodos indiretos. Uma vez que os métodos indiretos, eles são caros, eles requerem pessoas treinadas para a utilização dos instrumentos e requer material de alto custo. Então, uma vez que esses instrumentos são de alto custo, requer uma sala apropriada ou um local apropriado e pessoal treinado para fazer a realização, eles se tornam inviáveis para o campo prático ou para o uso na ponta, o uso do profissional de educação física na academia. Então, os métodos viáveis são os métodos duplamente indiretos. Para a validação dos métodos duplamente indiretos, eles utilizaram os métodos indiretos como referência. E aí nós temos os métodos de antropometria, que são as dobras cutâneas, perimetria, que são as circunferências, bioimpedância, que utiliza a corrente elétrica de um instrumento e, através da maior resistência e menor resistência, prediz a composição corporal, e a interactância infravermelha. Bom, em relação à questão conceitual antropometria, o próprio nome já diz, é a medida relativa ao homem, que vem de antropo ou antropos, relativo ao homem, e metria, metron, medida. Quando a gente busca um conceito mais elaborado, nós encontramos um manual de antropometria da Fiocruz que fala que é o ramo da antropologia dedicado à mensuração e estudo das medidas de tamanho e proporções do corpo humano. Então, baseado nesse conceito, a gente percebe que o objetivo da antropometria é medir segmentos, medir circunferências, determinar a composição corporal, determinar as proporções do corpo, dos segmentos corporais. Então, conhecer as proporções corporais, detectar diferenças e verificar o desenvolvimento corporal ao longo do tempo.
Antes de falarmos especificamente dos pontos de referência, o livro do Norton e o Olds, chamado Antropométrica, ele faz menção de recordarmos alguns termos anatômicos. E aí ele traz a primeiro termo anatômico ou conceitos anatômicos que ele traz para a gente recordar são os planos e os eixos. Na verdade, não necessariamente o eixo, mas os planos. Então nós temos o plano sagital, que divide o corpo em duas metades, direita e esquerda, e à medida que a gente afasta do plano sagital, a gente fica mais lateral em relação a quem está mais medial. Quando a gente tem o plano frontal, que divide o corpo em anterior e posterior, quando a gente se afasta anteriormente do plano frontal, a gente fica mais anterior, e quando a gente se afasta posteriormente ao plano frontal, a gente fica mais posterior. Da mesma forma que a gente tem o plano transverso, que divide o corpo em superior e inferior. À medida que a gente vai se aproximando mais da parte superior do corpo, a gente vai ficando mais superior, e quando a gente vai ficando mais abaixo do plano transverso, a gente vai ficando mais inferior. Lembrando que a anatomia é sempre uma medida referenciada. Então, a gente está sempre se referenciando a alguma coisa em relação a outra. Bom, outros termos aí que o próprio livro do Norton recomenda são superior, né? A definição ele coloca lá acima, inferior, abaixo, né? No caso aí a gente tem o plano transverso ou plano transversal como referência. A gente tem lateral, que é longe da linha central ou do plano sagital. A gente tem medial, que é próximo à linha central ou plano sagital. Então, quanto mais próximo do plano sagital, mais medial eu estou. Quanto mais afastado eu estou do plano sagital, mais lateral eu estou. Quanto mais afastado do plano frontal para frente, mais anterior eu estou. Quanto mais afastado do plano frontal para trás, mais posterior eu estou. E quando a gente fala proximal e distal, para lembrar, é quando a gente está próximo das cinturas escapulares ou cintura pélvica. Então, quando eu falo proximal, eu vou falar que eu estou mais próximo da cintura pélvica ou escapular. Distal, quando eu estou mais afastado da cintura. Então, a gente vai usar esses termos quando a gente falar de a vista do avaliador ou circunferência medial da coxa, circunferência proximal da coxa. Então, esses termos vão ser utilizados durante a aula e a gente precisa de pelo menos recordar. Bom, o livro do Norton e Olds ainda chama atenção para a nomenclatura de alguns ossos, algumas estruturas ósseas específicas, que aí no material eu trouxe somente os nomes principais, né? Mas a gente tem que saber o que é o ângulo inferior da escápula, eu tenho que saber o que é o epicôndilo lateral e medial do fêmur, eu tenho que saber onde está localizado a espia ilíaca anterosuperior, onde está a crista ilíaca, onde está localizado os epicôndilos lateral e medial do húmero, onde está o capítulo, onde está a cabeça do rádio. Então são algumas estruturas onde está o acrômio, onde está a espinha escapular da escápula, né? Então são algumas estruturas que nós vamos falar ao longo da aula e que a gente vai precisar de relembrar esses nomes para marcar as referências para mensuração de dobra cutânea e circunferência. Falando um pouquinho de equipamentos antropométricos, nós temos o estadiômetro, que mede a estatura sentada ou em pé. No estadiômetro que eu coloquei como foto aí, é o estadiômetro da SANI, que está disponível em nosso laboratório. Ele tem uma estatura mínima de 80, uma estatura máxima de 20 centímetros, uma acurácia de 0,1 centímetro, né? E o preço dele é considerado moderado, em torno de R$400. É um estadiômetro fixo na parede. O estadiômetro também pode ser fixo à balança, é uma balança com medidas antropométricas, vamos dizer assim, mas na minha experiência, esse tipo de estadiômetro ele tende a descalibrar justamente no encosto entre a haste e a própria haste que vai na parte mais superior da cabeça.
Então eu particularmente não gosto de utilizar esse instrumento. As balanças têm acurácias de 100 gramas de precisão, né? Elas podem ser digitais ou eletrônicas. Elas têm aí uma limitação de peso de 150 a 200 quilos e tem um preço relativamente alto, custam de R$ 1.000 a R$ 3.000. O preço foi obtido agora em fevereiro de 2021. Temos também as fitas métricas ou fitas antropométricas. Elas devem ser flexíveis, elas devem ser rebobináveis, né, automaticamente. Elas devem ter no mínimo 1,5 metro de diâmetro, de tamanho, desculpa. Elas devem ser não extensíveis, ou seja, elas não devem se deformar ao longo do tempo. E elas devem possuir um contraste entre a cor que é exposta à numeração e a cor da fita, para que visualmente fique claro e fique fácil de ler. Ela deve ter em torno de 7 milímetros de largura, né? E o zero deve estar bem destacável e deve ter uma área uma área possível de segurar, né? Não deve iniciar no zero, como é o que acontece com a fita de costureira. O objetivo dessa fita métrica é mensurar circunferências e até mesmo mensurar alguns segmentos. A gente tem o compasso de dobra cutânea, também conhecido como plicômetro ou adipômetro. Ele tem uma compressão, uma mola interna que deveria, né, manter uma compressão de 10 gramas por milímetro quadrado. O valor máximo depende do modelo, mas a gente tem um lange aí que chega a 65, 66 de abertura de milímetro, né? E ele dá menção aí de um outro instrumento que tem um máximo de 40 milímetros de gordura. A acurácia dele de 0,1, no caso do lange é de 1, né? Não é de 0,1. O lange tem uma acurácia de 1. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, eu não tenho 0,1. E o custo é razoavelmente moderado, é em torno de R$ 1.000. Um aparelho, eles também podem ser chamados de clínico ou científico, né? O clínico ele é mais simples, é mais fácil de leitura, e o científico ele possui 2 ponteiros e que tem uma maior acurácia, né? E aí a acurácia chega a 0,1 milímetros. Nós temos o antropômetro e o paquímetro, também que medem segmentos ou diâmetros ósseos. Nós não temos esse instrumento disponível no laboratório e eles poderiam ser utilizados para medir diâmetros ósseos para fazer a parte de massa óssea, somatotipia, mas nós não temos esse instrumento disponível no nosso laboratório. Então agora a gente chegou ao nosso famoso pontos de referência. Então eu trago uma figura aí retirada do livro do Norton e ele destaca os pontos de referência que a Isaac coloca como possíveis, né? Possíveis pontos de referência. Então a gente vê lá o vértex, que é um ponto mais superior, a glabela, que é um ponto entre as duas sobrancelhas. Nós temos o acromiale, que é um ponto mais lateral e medial. Nós temos o mesoesternale, que é entre a terceira e quarta costela e o externo. Nós temos o médio acromiale radiale, que é o ponto médio entre o acromiale e o radiale. Temos o radiale, tem o ilio cristale, tem o ilio spinale, temos o trochanterium, o istílio, dactylium, médio trochantério tibiale laterale, tibiale laterale, anterior patela, tibiale mediale e o isfrion tibiale. São pontos anatômicos, né? São pontos ósseos, em sua grande maioria, ou são pontos médios entre dois pontos ósseos, que facilitam
o destacamento e a mensuração de dobra cutânea e circunferência. Nós não vamos utilizar todos, a gente percebe que os nomes têm um R de registro, né? Porque são nomes reservados a Isaac, né? Ela criou o nome, ela patenteou o nome e patenteou a localização do nome, né? Então a gente vai estar apresentando esses nomes, alguns deles nós vamos utilizar, não vamos utilizar todos, porque não utilizo todas as referências da Isaac, mas algumas referências eu tô me baseando nesse livro do Norton e Olds, chamado Antropométrica. Bom, então o que a gente tem que fazer para marcar os pontos de referência? Primeiro é padronização do lado. Por uma questão de padronização, nós utilizamos o lado direito do corpo. E aí nós utilizamos as estruturas ósseas, que são estruturas que teoricamente elas terão menos impacto com o emagrecimento, menos impacto com a pessoa engordando, né? Então são estruturas que vão se permanecer ao longo do tempo, elas vão sofrer menos impacto do tempo. Então o que a gente faz? A gente apalpa, utiliza o indicador e o polegar para fazer a palpação do local, faz a marcação com lápis dermográfico e geralmente a gente utiliza esses pontos de referência para dar algum tipo de norte ou referência mesmo para a mensuração de circunferência e dobras cutâneas. Então, quando a gente fala da estrutura acromiale, o que é a acromiale, né? A acromiale é o ponto que fica na borda superior lateral do processo acromial. Então, na prática, a gente vem apalpando a espinha da escápula até chegar na parte mais lateral. E aí tem quando a gente coloca o dedo, a gente sente um afundamento, né? Se eu quiser fazer até uma abdução do braço para sentir esse afundamento, ele fica mais claro. E aí eu marco o ponto de referência chamada acromiale. Então a localização palpe ao longo da espinha da escápula a parte mais externa do processo acromial. Então geralmente, né, como ponto de referência é a parte mais lateral e superior. E a posição é praticamente no deltoide medial. O ponto radiale, ele é o ponto na borda proximal e lateral da cabeça do rádio. Então, para localizar esse ponto, né, a gente vai apalpar dentro da cova lateral do cotovelo. Então, eu vou tentar verificar onde está o epicôndilo lateral do húmero, o capítulo e a cabeça do rádio. Então, se eu pedir para a pessoa fazer uma flexão, uma extensão, uma rotação, né, uma pronação, uma supinação do antebraço, eu consigo identificar esse ponto. E aí eu faço a marcação. Eu posso, a Isaac não sugere o braço flexionado. Ela pede para fazer com o braço estendido, mas você pode fazer a marcação com o braço flexionado, faz a marcação, só que na hora que você for medir acromiale e radiale, é importante que você permaneça com o braço flexionado. A distância média equidistante entre acromiale e radiale, a gente tem o ponto acromiale e radiale médio. Esse ponto aqui, ele é importantíssimo, porque ele vai me dar tanto o braço relaxado, a circunferência de braço relaxado, como vai me dar na porção anterior do bíceps a dobra bicipital, como vai me dar na porção posterior, na região do tríceps, a dobra tricipital. Então é um ponto muito importante que me permite 3 medidas: circunferência de braço relaxado, dobra do bíceps
ou dobra bicipital, e a dobra do tríceps ou dobra tricipital. Subescapulare ou subescapular. A gente vai apalpar a borda lateral da escápula até chegar no ângulo inferior da escápula. Quando a gente chegar no ângulo inferior da escápula, eu vou posicionar o meu dedo, meu polegar, sobre essa borda e vou fazer a marcação com o lápis dermográfico. Se eu tiver dificuldade de identificar o ângulo inferior da escápula, eu peço à pessoa para fazer uma extensão do ombro e posicionar o antebraço nas costas. Geralmente a escápula ela se eleva, né, e eu consigo identificar de maneira mais fácil o ângulo inferior da escápula. Ponto mesoesternale ou também mesoesternal. É o ponto médio do externo. Ele é bem central, né? Como é que eu vou localizar ele? Primeira coisa, eu vou identificar a clavícula e o primeiro espaço intercostal. Então, eu vou posicionar o meu indicador em cima da clavícula e meu polegar abaixo da clavícula. Depois eu vou descer meu indicador para onde meu polegar está e vou passar o meu polegar para a região abaixo da costela, que é o segundo espaço intercostal. E assim vou fazendo até atingir o quarto espaço intercostal. Eu particularmente eu não gosto dessa medida. Esse ponto de referência aqui ele serve para medir o tórax, né, tanto masculino quanto feminino. Eu prefiro em mulheres fazer a circunferência abaixo do seio, 1 centímetro abaixo do seio, ou logo abaixo do top, por exemplo. Eu prefiro, é uma questão pessoal. Particularmente eu não gosto dessa medida. Por, no meu entendimento, ser um pouco invasivo, assim, de se aproximar bem do seio da menina ou da mulher que está sendo avaliada. Então, particularmente, eu não gosto. É uma questão pessoal. Nada. E eu percebo também que em alguns livros é sugerido que a pessoa abaixe o braço logo após a fita ser passada, né? Eu prefiro, quando eu faço, eu prefiro fazer a pessoa com o braço à frente do tronco, né? Que ela não faça com o braço abaixado. Que ao abaixar o braço, há uma tendência muito grande de esmagamento da pele, tanto posterior ou então a fita fica bem frouxa na parte posterior do tronco. Então, mas é uma questão pessoal, aí vocês podem definir o que é melhor. Mas existe uma padronização em alguns livros, em alguns autores, que faz o tórax abaixo do top, né? 1 centímetro abaixo do seio, né? E aí seria uma referência também, ao invés de utilizar essa referência aqui, que é o ponto mesoesternale. Ok? Então eu estou passando isso para vocês para efeito de conhecimento, mas eu particularmente não gosto dessa medida. E no homem eu faço em cima da cicatriz mamilar. Também peço a pessoa para abduzir os braços ou colocar o braço à frente do tronco, passo pela cicatriz mamilar e faço a leitura. Aí poderia ser também com tórax, com expiração forçada, e tem várias padronizações, e aí eu faço logo após a expiração normal. Então, basicamente, essa referência do mesoesternale, eu estou passando ela, mas eu não utilizo esse tipo de ponto de referência para mensuração. Linha ilioaxilar é uma linha vertical imaginária que sai da linha axilar média ou linha axilar medial até o iliocristal. Essa linha ela é referência para dobra axilar média e ela é referência também para a dobra suprilíaca.
Vale destacar, e aí assim, vale destacar para quase todas as medidas, né? Existe algumas diferenças de padronização de dobra de autor para autor. Então lembrando, algumas das dobras que eu vou mostrar aqui depois, elas estão baseadas na padronização da Isaac, demonstradas no livro Norton e Olds, chamado Antropométrica, da editora ArtMed, foi publicado em 2005. Esse livro tem uma versão em espanhol também e tem disponível na internet, no ResearchGate, de forma gratuita. Eu acho que até o próprio Norton que está disponibilizando esse livro, pelo menos eu vi ele lá na conta do Norton. Não sei se de fato está disponibilizando, mas vocês podem conseguir lá. Então, é muito importante destacar que existem diferenças de padronização de autor para autor. Então, quando eu falo que aqui é 3 centímetros acima da iliocristale para achar a dobra suprilíaca, se vocês forem pesquisar em outros livros, vocês vão achar iliocristal, a dobra cristalíaca é anterior aqui, ó, um pouco mais anterior. Então tem diferença de autor para autor, então é importante que vocês utilizem algo padronizado e referenciado em alguma literatura. Então, iliocristal. A iliocristal é o ponto mais lateral do tubérculo ilíaco, na linha ilioaxilar. Então, se a gente lembrar que tinha uma linha ilioaxilar aqui, 3 centímetros acima aqui, na linha ilioaxilar, eu tenho a dobra suprilíaca. Eu peço a pessoa para abduzir o braço. Seguro com a minha mão direita o quadril da pessoa para que ela não se movimente e apalpo na região mais medial e mais lateral do corpo para tentar encontrar a borda superior mais lateral do ilho. A ilioespinhal é a parte mais inferior ou a ponta mais baixa da espinha ilíaca anterosuperior. Então é um ossinho que geralmente quando a pessoa deita ele acaba causando uma prominência, né? Quando uma maior protuberância. Então você pede a pessoa para baixar um pouquinho a calça ou o short, né? E ao baixar o short ele vai ficar um pouco mais evidente. E aí você marca o ponto de referência ilho spinale. O ponto de referência ilho spinale junto com o ilho, eles são referência para marcar a dobra supraespinhal, que é uma dobra que está localizada aqui. Então ele é uma referência para isso. Então ele é uma dobra, é um ponto de referência importante aqui para a marcação. Tem algumas coisas que podem facilitar você identificar a porção do ilho espinal, que é pedir a pessoa para retirar o calcanhar do chão e realizar uma rotação externa, que aí você vai conseguir sentir a musculatura do sartório fazer a rotação, e é justamente onde o sartório se insere na porção da espinha ilíaca anterosuperior. Borda superior da patela, eu faço essa medida sentada. Então eu pego a pessoa, peço ela para sentar e faço a marcação da borda superior da patela. Essa marcação ela me permite marcar a coxa medial, tanto para a circunferência quanto para a dobra.